Fala galera, beleza? Vamos a mais uma videoaula no canal História em Alta. Tudo sobre história geral, história do Brasil. E o assunto de hoje é imperialismo e neocolonialismo. Na verdade, os dois temas são a mesma coisa, né? É o período em que as grandes potências europeias dominam os pequenos países, tanto da África quanto da Ásia. Tudo isso por conta desse período aqui conhecido como Segunda RI, Segunda Revolução Industrial. Por que Segunda Revolução Industrial? Porque tivemos a primeira lá no início do século XVIII, né, que foi uma revolução em termos de novidade, em termos de desenvolvimento de novas tecnologias, na verdade em termos de desenvolvimento da máquina. A primeira máquina que surgiu, que foi inventada, foi o tear mecânico, né, que facilitava ali a produção de tecido em maior quantidade e em maior velocidade também. E é a partir da primeira Revolução Industrial que surge, que aumenta o sistema capitalista e, como a gente sabe, o sistema capitalista ele pressupõe que há a possibilidade do crescimento, né, do domínio econômico. E é exatamente por conta disso que a segunda RI vai promover o imperialismo ou o neocolonialismo. O que é o neocolonialismo? É o novo modo de fazer colônia. Como que eles faziam colônia? Através da disputa pelo domínio econômico, com o desenvolvimento de novas tecnologias, através da imposição pelo poderio militar das grandes potências. Vamos explicar melhor o que é isso. Primeiro, a disputa pelo domínio econômico. O que viria a ser a disputa pelo domínio econômico? Países desenvolvidos da Europa queriam estabelecer o seu domínio econômico, criar mais mercado consumidor, garantir mais matéria-prima a baixo custo, garantir mão de obra a baixo custo, ou seja, não adianta eu ter minhas indústrias, ter desenvolvimento de novas tecnologias se eu não tiver para quem vender o meu produto final. E é a partir dessa lógica, então, que os países desenvolvidos da Europa vão começar a desenvolver as novas tecnologias para produzir em maior quantidade, produzir em grande escala e, a partir desse desenvolvimento de novas tecnologias, que se deu em 3 setores fundamentais: energia, transporte e comunicação. Né? Por que energia? Antigamente, a força motriz das máquinas era basicamente a vapor, né? O carvão. E a partir do desenvolvimento das novas tecnologias, a partir do petróleo, do óleo diesel, da gasolina, começa-se a desenvolver novos tipos de motores. E os motores mais potentes, com uma energia mais fácil de fazer funcionar. E aí, quanto mais potente é o motor, mais potente é a máquina, consequentemente, mais produtos ela produz. Então, a partir das novas tecnologias na área de energia, comunicação e transporte, era necessário expandir o comércio, expandir a área onde se atuava, para quem vender, de onde comprar matéria-prima, qual país eu vou conseguir estabelecer esse domínio. E esse domínio ele acontece por conta do poderio militar, por conta da força armada que os países desenvolvidos da Europa já possuíam, por uma questão de desenvolvimento mesmo, eles já possuíam seu poder militar e é através da força, da imposição do respeito pela arma que eles conseguem dominar 2 continentes em especial, né? Que são eles: África e Ásia. Esses 2 continentes eles têm características importantes. Primeiro, a África ela é extensa, né? Ela é bem extensa. Vou colocar EXT aqui para vocês lembrarem que ela é extensa, que ela é grande. Além dela ser grande, ela tem bastante matéria-prima e mão de obra, né? Então vamos colocar aqui MP. Desculpem a letra aí, que eu ainda estou apanhando para o mouse. MO. Matéria-prima e mão de obra.
A África ela é cheia disso, né? Ela é um continente muito grande e a gente sabe que a África, desde os primórdios das grandes navegações, das grandes conquistas, que ela serve principalmente como fonte de mão de obra, né? A África é grande fornecedora de mão de obra. E aí, pensando nisso, os países desenvolvidos então vão promover uma partilha. O que é uma partilha? É uma divisão. Dividiram. Divisão. Ô, letrinha maravilhosa. Mas vamos lá, né? Ainda aprendendo a lidar com as tecnologias. A África e a Ásia foram divididas. Divididas de que maneira? De acordo com o poder de aquisição dos países europeus. E esse poder de aquisição ele é baseado, primeiro, nas expansões que já ocorreram antigamente, expansão marítimo-comercial, através da Revolução Francesa, Era Napoleônica e principalmente pelo domínio econômico que alguns países europeus já exerciam no mundo, né? E aí a gente vai entender melhor quando a gente vier para essa parte aqui. Quais são os países envolvidos? França, por conta da Era Napoleônica, principalmente, já havia expandido seu comércio, expandido a sua área de atuação no mundo. Inglaterra, porque a Inglaterra é o berço da humanidade, é o berço do desenvolvimento econômico, foi lá que aconteceu a primeira RI, né? E aí é a partir da primeira RI, então, que os países europeus começam a se desenvolver economicamente. E Portugal, porque desde o início das grandes navegações, Portugal já ocupava principalmente África e Ásia. Vou apagar isso aqui porque está muito ruim. Portugal ocupava então África e Ásia, né? Desde os primórdios das grandes navegações. Então, França, Inglaterra e Portugal já têm um histórico de domínio sobre essas regiões. Mas a gente tem aqui também alguns outros personagens, que são Itália, e a Itália é muito interessante, o domínio que a Itália exerce, principalmente na área do comércio. Estados Unidos, por ser ligado diretamente aos ingleses, né, apesar de já ser independente, Estados Unidos tem um acordo vitalício com a Inglaterra aí, principalmente no tocante ao domínio. A Itália, que também é associada à Alemanha, e isso a gente vai ver melhor. A Alemanha e a Itália se unem depois na Primeira Guerra Mundial. Bélgica, que é um paísinho pequenininho, mas ela está aqui muito próximo da Inglaterra, muito próximo da França, e ela tem poder econômico também, consegue desenvolver o poder econômico. A Holanda, a gente sabe que desde a época da Companhia das Índias Ocidentais, a Holanda já exercia o seu monopólio. Monopólio do quê? Do refino do açúcar, principalmente. E é a partir desse monopólio, com a Companhia das Índias Ocidentais, que a Holanda vai garantindo a sua expansão em todo o mundo, porque o mundo inteiro consome açúcar, certo? E a gente tem aí uma característica muito interessante dos países envolvidos, que se houve uma partilha da África e da Ásia, que a gente está vendo aqui, e o Japão é um país asiático, como é que ele fez para ser um país dominador, um neocolonizador? Sabe o que responde isso aqui, gente? Estrutura política e econômica. O Japão ele é extremamente organizado, ele é conhecido mundialmente pela sua organização política e econômica. Por ser um país completamente organizado política e economicamente, ele não se deixou, não se deixou dominar por nenhum desses países da Europa. Além de não se deixar dominar, o Japão também impôs o seu domínio na região das Coreias. Vamos colocar um core aqui, vocês vão entender. A região das Coreias. O Japão está muito próximo da Coreia do Norte, Coreia do Sul, da China, né? Então ele, além de não se submeter ao domínio dos países europeus, ele vai estabelecer o seu próprio domínio na região da
Ásia, certo? Isso é uma característica muito importante, tá? O Japão é o único país da Ásia que não foi dominado. A China não foi dominada por completo, mas ela sofreu influência, sim, desse domínio, dessa expansão dos países europeus, ok? E aí a gente parte para as consequências do imperialismo, do neocolonialismo. Consequências que são aumento dos conflitos entre as nações colonizadoras, ou seja, esses países, quando eles começam a dominar, eles vão começar a entrar em choque de interesses, porque se esse domínio visa o crescimento econômico e tudo mais, eles não querem perder um para o outro, certo? Então vai gerar um conflito, vai aumentar o conflito entre eles. A partir desse crescimento exponencial de mercado consumidor, de matéria-prima, de novos países, eles vão desenvolver ainda mais as novas tecnologias. Aí a gente tem, por exemplo, o cinema, a televisão, que são fontes de comunicação utilizados principalmente por meio de propaganda. E há um fato interessante que eu esqueci de colocar para vocês aqui. Todos esses países envolvidos aqui, ó, eles eram, na verdade, usavam a ideologia de serem raça pura, predestinados a governar o resto do mundo. E eles conseguiam convencer a partir das propagandas, então, certo? E aí eles vão aos poucos dominando cada vez mais, explorando cada vez mais as regiões da África e da Ásia. Beleza? E com isso, com esse domínio, aumenta então a desigualdade entre os países dominados. Tudo isso porque eles queriam uma expansão industrial, e essa expansão industrial vai sim ser o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Né? Nos livros de história, nas aulas de história, dizem que o estopim da Primeira Guerra foi a morte do Francisco Ferdinando e tudo mais, aquela briga entre Sérvia, Áustria e Hungria, mas a gente sabe muito bem que o principal motivo está aqui, né? São os preâmbulos do imperialismo, do neocolonialismo no mundo. Então, tudo isso vai gerar o início da Primeira Guerra Mundial. Galera, é isso aí. Vamos para um resuminho rápido aqui, ó, para vocês sacarem como funcionou direitinho. Primeiro, disputa pelo domínio econômico por meio de relações comerciais e de imposição da força, através do poderio militar. Essa disputa pelo domínio econômico vai gerar a divisão da África e da Ásia, e a partir dessa divisão eles começam então a desenvolver novas tecnologias. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, da divisão da África e da Ásia, da criação de novos mercados consumidores, a gente entra aqui nessa palavrinha-chave chamada globalização, que é o que? Todos os continentes do mundo têm relações comerciais com outros países. Todos os continentes são interligados de maneira comercial. Com isso, então, houve a expansão industrial, a criação de novas indústrias, novas máquinas, novas fontes de energia, novas fontes de comunicação, e por conta de ser esse desenvolvimento ter acontecido através de uma divisão, através de uma disputa, essa disputa vai gerar conflitos, vai gerar desigualdades e vai gerar, sim, o início da Primeira Guerra Mundial. Galera, é isso aí, tá? Quem curtiu, dá um like, compartilha, comenta no vídeo. É muito importante o comentário de vocês, se ajudou, se não ajudou. E a gente se vê numa próxima. Grande abraço e até mais.